O Observatório da Imprensa está de volta. No programa de hoje, um debate sobre a importância da mídia na transparência do Poder Judiciário. A magistratura vem recebendo críticas não só aqui no Brasil. Na Espanha, o juiz Baltasar Garzón, que fez história ao lutar pelas revelações das barbaridades cometidas pelo franquismo, acaba de ter a sua carreira praticamente encerrada pelo Supremo Tribunal Espanhol. Garzón ganhou fama internacional em 1998, ao acusar o ex-ditador chileno Augusto Pinochet, que ficou preso por 5 meses no Reino Unido. Ele também processou um ex-integrante da ditadura militar argentina, condenado na Espanha a mais de 1000 anos de prisão por crimes contra a humanidade. Em 2001, voltou a chamar a atenção ao decretar a prisão de vários membros da Al-Qaeda, além de processar Osama Bin Laden por utilizar a Espanha como base para a preparação de diversos atentados, como o de 11 de setembro. Por essas ações, em 2002, chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Em 2010, foi suspenso pela Corte Suprema. Um dos motivos foi o fato de se declarar competente para investigar os crimes do franquismo. Nesta época, ele esteve no Brasil e deu uma entrevista exclusiva ao Observatório da Imprensa. Me suspendieron de la actividad jurisdiccional por la investigación de los crímenes del franquismo el 14 de mayo de este año, cuando ya había solicitado mi incorporación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como consultor externo, y en un solo día el juez que instruía mi caso dictó, creo que fueron 7 resoluciones para posibilitar esa suspensión. Se tomaron decisiones en el mes de septiembre y llevamos pendientes de la última decisión para que podamos abordar el señalamiento del juicio. ¿Por qué está sucediendo esto? Es uma resposta que eu não tenho. A suspensão do magistrado se deu por conta do uso de escutas telefônicas ilegais no caso Gürtel, um dos maiores escândalos de corrupção política da Espanha. O juiz já avisou que vai recorrer da sentença. Ontem, em Madrid, o Supremo espanhol arquivou uma nova denúncia contra Garzón por decurso de prazo. Mesmo assim, classificou o juiz como delinquente. E aí eu quero trazer uma pergunta para o desembargador Maierovic, de uma pergunta de um telespectador da Bahia, Redônio Gomes. Ele quer saber se é possível que no Brasil possa haver uma retaliação contra a Eliane Calmon, como aconteceu na Espanha, em que praticamente a carreira de um brilhante juiz de fama internacional foi interrompida. Não há essa possibilidade, essa comparação não cabe. Especialmente porque o Garzón era um juiz de instrução, era um juiz de investigação, de apuração. É importante notar que ele não vai, aspas, pendurar a toga. Ele está no Tribunal Penal Internacional, no Ministério Público do Tribunal Penal Internacional, isso desde 2010. Um pouco antes dele ser afastado cautelarmente da magistratura. Outro ponto, com relação à indignidade dessa sentença. É uma sentença política, porque o Garzón passa a ser alvo a partir do momento que ele descobre a corrupção na política partidária da Espanha, que é esse caso Gürtel. E o que ele faz em cima disso? Determina a interceptação telefônica em presídios, e aí a questão é fundamental. Com base na segurança do Estado, existe uma lei para isso, e a Corte entendeu que essa segurança só se aplica a caso de terrorismo. E mais do que isso, esse empresário e seu grupo presos, é uma espécie de caixa 2 misturado com mensalão, com corruptores e corruptos. Ele vê como uma segurança de Estado e determina o quê? Uma escuta, não como se vem colocando na imprensa, de
advogados com os seus clientes. Não, advogados envolvidos no esquema de corrupção. É outra coisa. O advogado não se envolve em crime. Então, a questão foi uma decisão levada por um campo político partidário, uma vez que hoje o partido que está no poder é exatamente aquele que foi investigado pelo Garçom. Cláudio Abramo, você vê possibilidade de retaliações, que esse processo, quer dizer, esse poder que a sociedade está ganhando através de algumas vozes, de repente provoque reações negativas, como aconteceu na Espanha, que é um país que está muito avançado na sua democracia? Eu acho que a comparação, quer dizer, não é muito apropriada aí. Eu acredito que sim, que a ministra Calmon, ela sofrerá represálias, né? Mas elas não serão do mesmo tipo daquelas que estão sendo assacadas contra o Baltazar Garzón. Serão de outra natureza, né? Vão escantear, vão, sabe, fazer aquele negócio de maledicências, né? Agora, ela não vai ser afastada, isso não vai acontecer, né? Mesmo porque ela não é acusada de ter cometido nenhum ilícito, né, realmente, né? A tentativa nessa direção, né, que houve, né, dizer que não, tentou-se, houve uma proto-acusação, digamos assim, de que ela teria tido acesso indevido a dados fiscais, né, de magistrados, o que não era verdade. Mas eu acho que o tipo de vingança que aconteceu na Espanha, parece ser, né, pelo menos, né, não me parece que isso seja viável aqui no caso da ministra. Professor Cláudio Souza Neto, o senhor acha que nós estamos... poderíamos esperar do Executivo, que tem órgãos, afinal, o Ministério Público tem ramificações, o Ministério da Receita Federal tem possibilidade de investigação, e o Ministério da Fazenda, em suma, há uma série de mecanismos dentro do Executivo que poderiam estar também participando desse trabalho de depuração moral? Não, claro que sim, e esses mecanismos já existem e funcionam nesse sentido. Existe o Tribunal de Contas, que faz o controle da regularidade das contas públicas. Existe a Controladoria Geral da União, que no âmbito do próprio Poder Executivo também verifica a legalidade dos atos dos administradores públicos, a moralidade desses atos. Existe o Ministério Público, instituição importantíssima, e no Brasil temos uma conformação exemplar do Ministério Público, que é exemplo a ser seguido em outros países, uma instituição independente, e o Poder Judiciário realmente tem funcionado sem embaraço, sem pressões por parte do Executivo, sem qualquer tipo de iniciativa no sentido do constrangimento da liberdade dos magistrados. O exemplo do Baltazar Garzón é um mau exemplo, é um péssimo exemplo que a Espanha dá para o mundo, porque justamente o Baltazar Garzón tem sido perseguido pelo teor das suas decisões. Aqui no Brasil, felizmente, isso não é possível. Houve críticas à ministra Eliana Calmon, se instaurou um debate sobre a própria conformação do CNJ e sobre a extensão dos poderes do CNJ, que foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, mas em nenhum momento se quis tomar uma iniciativa como essa que teve lugar na Espanha, de uma decisão que incida sobre a pessoa e que restrinja a liberdade do magistrado. Penso... Um minutinho só. O doutor Mairovitch quer fazer uma ponderação, eu queria ouvi-lo. Tem duas coisas que ficaram em aberto. Uma primeira pergunta sua com relação à Europa. Eu gostaria de colocar que nas cortes constitucionais europeias, o ministro tem mandato por prazo certo, de 4 a 5 anos, não cabendo em hipótese alguma recondução. No Supremo Tribunal Federal nós precisamos mudar isso. Os ministros ficam anos e anos e isso não é bom para a sociedade.
outro ponto que me parece e que é o ponto daquela euforia que eu disse com relação a essa decisão que só derrubou a liminar. Nós temos aí pendente uma outra liminar que está brecando apurações em São Paulo e que o Cláudio acabou de mostrar que a situação é complicadíssima. Vale dizer a liminar do ministro Lewandowski. O jornal Folha de São Paulo começou muito bem, apontando, e de repente teve até um conflito interno dentro do próprio jornal, isso foi notícia. O que acontece com relação a essa liminar? O jornal Folha de São Paulo aponta com todo o acerto para um conflito de interesse, uma vez que o ministro teria recebido verbas quando ele deixou o tribunal e foi para o Supremo, com violação ao princípio da impessoalidade e com o privilégio de passar na frente dos demais colegas. O que o ministro responde? O ministro responde que ele não está sujeito ao controle do Conselho Nacional de Justiça, como nenhum do Supremo, e, portanto, não há um impedimento. Há sim impedimento, porque o conflito de interesse é evidente. Tem dois princípios constitucionais, o da transparência e da impessoalidade, que foram violados. E, de repente, essa euforia que dominou a imprensa, quando cai a primeira liminar do ministro Marco Aurélio, deixa ainda o Tribunal de Justiça bloqueado e a questão fundamental do ministro Lewandowski no que trata esse conflito de interesse. Professor Cláudio Souza Neto, uma palavra final sua. A OAB está atenta a esse tipo de problema que aparece na imprensa, mas logo desaparece e não há sequência? Sim, e não me parece que haja uma euforia imprópria contra a decisão do Supremo Tribunal Federal. O que estava em jogo era a impossibilidade do CNJ investigar magistrados sem que antes houvesse investigação por parte das corregedorias. As corregedorias no Brasil não funcionavam bem, as corregedorias integradas por desembargadores não investigavam seus pares. Então a decisão do Supremo Tribunal Federal tem um importante significado de entender que há competência concorrente das corregedorias e do Conselho Nacional de Justiça para investigar magistrados, e nós entendemos que esse é um primeiro passo, mas um passo importantíssimo no sentido da moralização, da ampliação da transparência do Poder Judiciário brasileiro. Quanto à imprensa, há também um fato muito atual, digno de nota. Os órgãos de imprensa têm buscado se especializar na cobertura do Poder Judiciário. Da mesma forma como há tempos atrás havia jornalistas especializados em economia, cada vez é mais frequente que haja também jornalistas especializados na matéria jurídica e na análise, na cobertura do funcionamento dos tribunais, e penso que esse é um dado fundamental para levar à sociedade informações decisivas, importantíssimas quanto ao seu Poder Judiciário. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença do jurista Walter Maierovitch, do diretor da Transparência Brasil, Cláudio Weber Abramo, e do presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB, professor Cláudio de Souza Neto. Na próxima terça-feira, a TV Brasil exibirá uma programação especial de carnaval. O Observatório da Imprensa volta no dia 28 de fevereiro. E lembre-se, acompanhando o Observatório pela TV, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.